Você quer aprender sobre os estudos epidemiológicos para poder passar nas provas de residência médica? Porque esse é o objetivo desse vídeo e de outros que eu ainda vou publicar. Um dos assuntos mais difíceis encontrados pelos alunos do curso de medicina trata-se a respeito dos estudos descritivos e analíticos. Como diferenciar esses estudos, que caem, em média, 20% nas provas de residência médica. Se você é um desses alunos que, às vezes, acaba deixando de lado esse assunto para estudar aqueles outros mais aplicados, então esse vídeo é essencial para você. Quais são os estudos descritivos? Nós vamos trabalhar com questões de residência médica abordando todos os estudos descritivos, analíticos e também teremos vídeos sobre testes diagnósticos, que são exames laboratoriais. Cada exame apresenta propriedades e discutiremos sobre essas propriedades. Eu sou a professora Roberta e vou começar a apresentar para vocês os estudos descritivos, que são o transversal, que é o estudo de prevalência, recebe outras denominações como estudo seccional, corte transversal, inquérito, survey. Temos o relato de caso, o relato de série de casos, o estudo ecológico e o estudo de série temporal. Os estudos descritivos são mais fáceis de diferenciar, mas os analíticos muitas vezes acabam gerando confusão para poder diferenciar as características entre esses estudos. Porque o relato de caso é quando o médico faz observações sobre uma determinada doença em um único paciente. Por isso, é um estudo individuado. O estudo de prevalência também é individuado, ou seja, a unidade de análise é o indivíduo. O relato de série de casos, a diferença para o relato de casos é que aqui essas observações feitas pelo médico ou um grupo de médicos ocorre em 5 a 10 pacientes. O estudo ecológico, diferentemente dos outros três, ele é um estudo agregado. O que significa isso? A unidade de análise é cidades, países, municípios. Ou seja, não temos mais respostas a nível individual, porque nesse tipo de estudo são comparados indicadores de saúde entre cidades, países, municípios. Então, por exemplo, quero verificar a correlação entre o consumo de bebida alcoólica e o preço dessas bebidas alcoólicas. Então, são comparadas médias, por exemplo. São comparadas, por exemplo, taxas de mortalidade entre cidades, países. Será, por exemplo, que existe uma correlação entre a taxa de amamentação e a taxa de incidência de câncer de mama? Então, nesse tipo de estudo, não sabemos mais o que acontece a nível de indivíduo, porque são comparados taxas médias, indicadores de saúde, tá? O estudo de série temporal também é agregado, só que a diferença dele para o estudo ecológico é que o estudo ecológico, ele é agregado, transversal. E o estudo de série temporal, ele é agregado, porém longitudinal. O que isso significa? É que o estudo ecológico, ele é conduzido num único período no tempo, num único momento, transversal, como se fosse uma foto, uma fotografia. O que está acontecendo? O estudo de série temporal, ele é agregado, porém é longitudinal, ou seja, o período de estudo segue uma série ao longo do tempo. Exemplo, quero investigar sobre o diabetes mellitus na cidade de Alfenas, nos anos de 2020 até 2023.
Então, nós temos uma série temporal de 3 anos. Quero verificar se nesse período houve uma tendência de o diabetes se manter constante, ou aumentar, ou diminuir ao longo desses anos. Pode ser mês a mês, ano a ano, tá? Já o estudo de prevalência, né, também chamado de seccional, corte transversal, inquérito ou survey, ele fica na fronteira entre descritivo e analítico. Então, o que isso significa? Que tem autores que consideram o estudo transversal como sendo descritivo e outros analíticos, porque aqui é calculado uma medida que é chamada de razão de prevalência, que se assemelha ao risco relativo, que é uma medida de associação que é usada nos estudos analíticos de coorte e ensaio clínico randomizado. Os analíticos são coorte, caso controle e ensaio clínico randomizado. Trataremos desses assuntos no próximo vídeo.